Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sistemática da Escritura. Estamos apreciando o texto sagrado, a nossa velha Bíblia, no segundo livro de Samuel. Já estamos terminando o segundo livro de Samuel, já preparando os espíritos para chegar em Reis. E dentro do livro dos Reis continua a história de Davi e dos reis que vêm depois. Aliás, é por isso que chama Reis. Então, irmãos e irmãs, estamos apreciando muito essa fase da parte histórica da Bíblia. Começamos aí, a história mesmo começou no Êxodo, né? Êxodo, Levítico, Números, e já estamos no segundo livro de Samuel. E nesta manhã, se você já está pronto, nós vamos ler o capítulo 22, a segunda metade do capítulo 22, como já está escrito aí na tela, verso 26, que é a parte que lemos. O capítulo 22, que já lemos uma parte na última semana, é um cântico de Davi, é um salmo. Todo o trecho do capítulo 22, a verso 1 até o verso 51, é, na verdade, uma cópia muito próxima, quase idêntica, do Salmo de número 18. Se você gosta de anotar na Bíblia, fazer uns riscos, como eu mesmo gosto de fazer, eu anotei aqui, Salmo de número 18, e tem mais uma, o Salmo de número 144. Só que o Salmo 144 é curtinho, e é só o início do capítulo 22 que nós já lemos. Já o Salmo 18 são os mesmos 50 versos. Aqui nós temos 51 versos e no Salmo 18 apenas 50. Porque o primeiro verso aqui é uma explicação de que Davi vai fazer um cântico. E se você for comparar um com o outro, você vai ver as semelhanças da Escritura. Então, se você já está pronto, vamos para a leitura desta manhã. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 26, repetindo os três últimos versos que lemos, para fazer sentido, e comentar depois, ler e comentar depois a seguir os versos seguintes. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Faz parte do Salmo, faz parte das palavras de Davi a Deus, e a gente vai vendo como Deus age em algumas situações, é claro, Deus se tornando altivo com o altivo, Deus se tornando benigno com o íntegro e perfeito com o puro, se mostrando puro. Quer dizer, Deus correspondendo às ações do homem. E aí, quando Deus se encontra um altivo, Deus se mostra rígido, severo. E a gente entendendo essas maneiras de Deus agir, a gente vai encontrando como Deus é. Não adianta nós definirmos Deus com nossa concepção, mas precisamos compreender a Deus com a concepção dele mesmo, com o que a palavra diz que ele é e como ele age. Vamos ler o verso 29. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Lembre que Davi estava terminando de vencer várias batalhas, estava no processo ainda, no seu reinado, no início da sua monarquia, governo do país, e ele enfrentou vários inimigos. E ao enfrentar todos esses inimigos, ele diz que o Senhor Deus ilumina quando ele estava em trevas. É claro que ele não estava falando de luz e escuridão natural, ele estava falando de problemas, de lutas, ou seja, testemunhando que Deus o ilumina, o iluminava naquela fase em que ele estava e Deus era a sua luz. De novo,
Se Deus era a luz de Davi, por que não pode ser a sua? Deus é a sua luz, Deus é a nossa luz. Verso 30, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. E essas palavras, é claro que elas são poéticas, elas são de salmos, de cântico, e a gente lembra dele, do próprio Davi, falando nos salmos, pelo Senhor venci um esquadrão e saltei um muro. É claro que ele está falando de maneira figurativa de batalhas, de barreiras, de lutas que ele mesmo, Davi, tinha enfrentado e tinha vencido. Verso de número 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. E se não confiar no escudo, ele até pode proteger, mas quem não confia nele e não o toma, não vai proteger, não vai ser protegido. E a palavra é escudo para aquele que nele crê, diz a canção. Verso de número 32, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não sei se está marcado aí na sua Bíblia, mas acho conveniente marcar uma palavra tão bela como essa e verdadeira como essa. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Por acaso você está com um caminho embaraçado? Não sou eu que vou desembaraçar, mas temos um Deus que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Faz ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, da maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos, os meus joelhos. Artelhos são joelhos, não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que consumisse. Tornar aqui está no sentido de fugir, nunca fugi, até que terminei de vencer. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, e fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Ora, irmãos, a linguagem de Davi, ela era a linguagem da guerra, das batalhas que Davi enfrentou. E quando ele estava agora regozijando pelas vitórias, ele estava falando a Deus com as palavras de livramento, com a descrição da batalha, da luta e de vencer o inimigo, trazendo para Deus a gratidão dele ter vencido. Verso 40, porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daquele que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. O Senhor não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Os filhos dos estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos dos estranhos desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos
e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com as suas descendências para sempre. Pois bem, talvez a gente estranhe a linguagem até meio violenta com que Davi descreve a destruição do inimigo e como ele venceu os inimigos. É claro que eu já tenho falado aqui algumas vezes sobre os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos em que o salmista fala de vingança, de destruição total dos inimigos e até de desejos que o inimigo sofra a derrota. E aí o que comentamos isso é natural para os judeus, especialmente naquela fase da vida, naquele tempo, 1000 anos antes de Cristo. Então era natural. Não é um sentimento, a vingança, o sentimento vingativo, não é natural para os ocidentais, para as outras nações, muito menos para o dia que nós estamos vivendo hoje. Por isso que você vai encontrar essas palavras vingativas dentro dos salmos. Aqui é um salmo, está em 2 Samuel, mas é um salmo, é o Salmo 18. E você vai encontrar outros salmos que são salmos de vingança. Claro que dentre os judeus é normal e por isso você vê aos judeus que morreram sob tribulação lá em Apocalipse 5, clamando por vingança, dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Pois justamente são judeus, por isso estão buscando vingança. E a vingança não é característica dos eleitos do Senhor, de sua noiva que ele redimiu com o seu sangue, especialmente entre os gentios. Essa é a diferença. Então não estranhe quando você estiver lendo nos Salmos e ver essas palavras. Lembre-se que é uma característica deles. Pois bem, todo esse salmo que nós lemos e as palavras de vitória, inclusive o final que nós lemos aqui, foi justamente escrito depois da descrição de 4 batalhas. 4 batalhas, 4 vitórias. Lembrou-se disso? Está no capítulo de número 22, ou melhor, 21. O final do capítulo 21, a partir do verso 15, temos um título chamado Campanhas Finais contra os Filisteus. E aí vemos aqui a vitória de Davi sobre o gigante tal, vitória de Davi sobre o gigante tal, sobre um segundo gigante, sobre o ciclano, sobre o beltrano, sobre o terceiro. E aí logo depois dessas vitórias, acho que 4 vitórias que estão descritas aqui de Davi sobre gigantes, aí chegamos no 2 Samuel 22, que ele canta um salmo de livramento. Claro, toda vitória vai gerar cântico de livramento, vai gerar gratidão. Quando você passar pela sua vitória, pois há vitória no percurso do caminho do cristão, há vitórias, não apenas uma, mas muitas vitórias, estão predestinadas ao longo da sua vida. Não pense que você não está vencendo e que as vitórias não virão. Virão, as vitórias estão predestinadas, distribuídas ao longo do caminho da sua vida. Você só tem que permanecer mais um pouco, persistir, insistir, pois é bem na próxima esquina que há uma vitória para você. É bem na próxima virada que você não enxerga, num próximo passo, nos próximos dias, nas próximas fases, que virão vitórias. Isso aconteceu com Davi, isso acontece conosco também. E aí Davi escreveu o Salmo 18, ou escreveu o capítulo 22 de 2 Samuel, foi escrito por alguém, mas repetindo as palavras de Samuel. De novo, alguém, porque não sabemos quem escreveu o segundo livro de Samuel. Até porque Samuel morreu no final do primeiro livro. Tudo bem? Já falamos isso aqui na nossa leitura, apenas estamos recapitulando, né? E aí, no final dos 50 versos, ou no versos 50 e 51, ele termina com as palavras mais bonitas de gratidão, de adoração, de louvor a Deus, que são essas:
Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios. Prestou bem atenção que ele disse entre os gentios e não entre os judeus? A gratidão faz a gente adorar a Deus em quaisquer circunstâncias, em locais que nem é o nosso local. Davi disse, eu te louvarei entre os gentios, por causa do tamanho da vitória. Vai ser parte da nossa vida a gente agradecer, viver louvando, adorando a Deus pelas vitórias. Ele disse, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome, diante de estranhos, diante de gentios, diante de pagãos. Verso 51, que é o último, ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, que era ele mesmo. Usa de benignidade comigo. Foi Deus quem usou de benignidade conosco, comigo, quando nós vencemos lá no passado e quando nós vencermos a nossa etapa. Com a sua descendência para sempre. Então, irmãs, irmãos, todos vocês acompanhando nessa leitura. É gostoso a gente ler a palavra e saber que esses exemplos que estão lá no passado também se destinam a nós, se destinam a você, são para você também. Vou repetir a frase. As nossas vitórias estão esparramadas, diluídas ao longo do caminho da nossa vida. Tem uma vitória no seu futuro. Como se nossa vida fosse um percurso, tem uma vitória nas próximas etapas. E aí falamos assim, temos uma vitória na próxima esquina. Basta você permanecer, basta nós permanecermos. Se as lutas estão muito difíceis, se as dificuldades têm sido enormes, não pare. Pode estar muito mais perto do que você imagina de vencer essa situação, de superá-la. E é claro que cada batalha é uma preparação para a outra que vem. Deus abençoou o seu coração, Deus abençoou o seu lar. Tenham todos um bom dia, uma boa semana com Jesus. E não se esqueça que Deus está contigo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo da sua vida. E poderemos cantar vitória como Davi cantou nesse salmo. Deus abençoe a cada um. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos de novo para continuar a nossa leitura, já indo para o finalzinho do livro de Samuel, do segundo livro.